Vamos então para o exercício número 4. Uma indústria alfa produz um único produto e adota como método de custeamento o custo variável, ou custeio variável. Essa indústria ela apresentou em 31/8/2021, 31 de agosto de 2021, a seguinte demonstração de resultado para fins gerenciais. Então, aqui ele está reforçando que é o custeio variável, né? Referente a esse mês de agosto, também está reforçando o período, em que equivale a uma produção e venda de 600 unidades. Então, aqui já é uma informação interessante para nós registrarmos, em que esses resultados que ele vai apresentar para nós dessa demonstração refere-se a uma produção e uma venda de 600 unidades. Então, ele menciona que a receita bruta é de R$54 mil, aqui nesse caso é o faturamento, né? Como é que eu encontrei esse faturamento? Que ele já deu pronto, que é a quantidade vendida vezes o preço de venda. Caso eu queira fazer o reverso, eu posso, porque se ele deu a receita de 54 mil, que corresponde a 600 unidades, logo eu consigo encontrar de maneira inversa qual foi o preço de venda praticado, tá? Que por enquanto ele não fez nenhum tipo de questionamento. Os tributos são na ordem de 9.720, então 9.720 são os tributos, vamos registrar aqui. As comissões de venda são de 2.160, vamos registrar aqui também. E os custos variáveis são na ordem de R$24 mil. Bom, então aqui ele deu elementos de custo variável e despesa variável. Tributos sobre as vendas são despesas variáveis, são os impostos. Comissões também são despesas variáveis e os custos variáveis, pelo próprio nome, né, já define. Então aqui a diferença entre receita menos os tributos, a comissão e o custo variável, eu chamo de margem de contribuição. O quanto efetivamente eu tenho de contribuição para arcar com uma estrutura de gastos fixos, que por sinal é o mesmo, 18.120. Então, a margem de contribuição ela vai arcar com o gasto fixo do período. Beleza. Custo fixo, por sinal, é de 8.500 e despesa fixa 3.400. Se eu for encontrar aqui o lucro, que é a diferença entre eles, 6.220. Então aqui simplesmente a gente está validando as informações. De fato, o que ele apresentou está correto, tá? Eu já fui anotando, já fomos registrando. E ele fala o seguinte, para o mês de setembro, né, para o próximo mês, a indústria estima produzir 400 unidades. Então aqui eu já vou anotar essa informação. Ó. 400 unidades é a previsão do próximo mês. Então ele vai reduzir, né, produção e venda. E aí ele fala o seguinte, considerando essa estrutura de agosto, qual que seria a margem de contribuição que eu vou ter em setembro? Então, aqui é um exercício bem interessante. Caso eu queira fazer toda essa estrutura do mesmo formato que nós fizemos, eu posso fazer, mas lembrando que ele está questionando apenas a margem de contribuição. Então, vamos aqui entender como que eu vou encontrar essa margem de contribuição. Então, primeiro passo, se eu pegar aqui a receita, ó, 54 mil, e dividir pelas unidades, 600, ó, vou fazer apenas essa divisão primeiro. Eu vou encontrar o preço de venda. Então, esse preço de venda aqui, ó, 54 dividido por 600 é o preço de venda praticado, R$90. Como naquele período ele vendeu e produziu 400, então, além de fazer essa divisão, eu também vou multiplicar por 400, para justamente saber qual vai ser o valor do faturamento. Então, aqui eu encontrei o valor do faturamento, ainda não respondi o questionamento. Faço a mesma coisa para os tributos. Eu pego o total dos tributos, divido pela quantidade que foi vendida, e que eu encontro o valor daqueles tributos de maneira unitária, né? Então é R$16,20. Ou se eu quiser também, eu posso até verificar qual é o percentual, tá? Aqui daria no mesmo em termos de proporção. Então, para cada unidade vendida nessa situação, eu tenho R$16,20 referente a tributos. E se eu multiplicar isso aqui por 400, eu vou encontrar os tributos proporcionalmente aos 400. Por que a gente tem que fazer isso? Porque os custos variáveis, ele tem oscilação, variação em virtude dessa produção e da venda, né? No caso, produção e venda, porque tem custo e despesas variáveis, né? O custo relacionado à produção e as despesas relacionadas à venda. Comissão, faço a mesma coisa, ó. 2.100 dividido por 600. Sei que para cada unidade a comissão é de R$3,60. Multiplico aqui pelas 400 unidades, né? Então a gente está só aplicando uma regrinha de proporção. Custo variável, mesma coisa, que são os insumos, né? Divido por 600. Entendo que o material, né? Todos os insumos usados é de R$40 unitário. Multiplico por esses 400. E aí sim eu vou achar aqui a margem de contribuição, olha só.
Então, aqui de 12.080. Então, eu percebo que a minha margem de contribuição reduziu. E caso eu queira, a título didático, né, já que está com a estrutura pronta, encontrar o resultado também, considerando que o custo fixo e a despesa fixa, eles vão manter, independentemente do volume de produção e venda. Inclusive, eu percebo que o lucro fica próximo do nulo, né? Ele reduzindo essa quantidade de produção. Caso você queira também, você pode fazer isso aqui de maneira bem direta. Você pode pegar a margem de contribuição total, dividir pelas quantidades, né? Que aí você vai achar a margem de contribuição proporcional unitária e depois multiplicar por as 400, olha só. Já chega nos 12.080 também, tá ok? Então são só formas diferentes, mas aqui a gente tem que aplicar uma regra de proporção. Identificar qual o valor do tributo, comissão, custo variável de maneira unitária, que ela tem variação conforme as unidades. Nesse caso, como ele reduziu os tributos, comissões, custo variável, assim como a margem de contribuição. Inclusive, o lucro ficou muito próximo do nulo.